Você já pensou, você termina a faculdade e vai começar o seu plantão. Geralmente, o profissional que sai da faculdade, ele vai para a emergência. Mas será que o profissional, você está preparado para assumir o seu plantão? Quer aprender sobre essa especialidade? Então, hoje eu estou aqui com o Dr. Alexandre Merlini, médico. Vou fazer uma breve apresentação. Doutor, muito obrigada por estar aqui no nosso podcast da TraineLab. Vou apresentar você, mas eu quero que você conte aí a sua história. Esse podcast é basicamente para profissionais de saúde que desejam entender um pouco mais sobre especialidades e como ele pode se especializar nas áreas de atuação como especialistas e desmistificar algumas questões da saúde. Então, doutor, eu vou aqui contar um pouquinho da sua história. Se eu errar, você me corrija, por favor. Gente, e o doutor Alexandre chegou de São Paulo, especialmente para gravar conosco aqui da TraineLab, e vai fazer, além do podcast, cursos. E o doutor Alexandre é médico formado aí pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em clínica médica e medicina de emergência. Tem várias pós-graduações, MBA em gestão, é um gestor, um executivo em saúde e atua como coordenador médico de emergências de grandes hospitais em São Paulo. Eu quero que ele conte, vai contar um pouquinho para nós. Bem-vindo. Obrigado, Juliana. Boa tarde, pessoal do TraineLab. Bom, a minha carreira aí tem algumas mudanças, né? Então, fiz a faculdade de medicina em Ponta Grossa, lá no interior do Paraná. E eu sempre tive interesse em seguir uma carreira mais acadêmica, né? Então, eu vim para São Paulo já com foco para fazer o mestrado. Só que a educação no Brasil, principalmente anos atrás, né, antes da pandemia, não era algo muito valorizado, né? Então, você acaba tendo que ter uma carreira assistencial também, né? Senão você não paga os boletos, né? E quando eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar em pronto-socorro, né? Era o que mais tinha vaga para se trabalhar. E do Paraná, as emergências são diferentes, né? Lá, quando eu me formei, a gente tem basicamente 2, 3 médicos atendendo ali nos consultórios do pronto-socorro. A gente tem uma salinha de estabilização. Se chega um paciente um pouco mais grave, ele liga para o colega da UTI, dá aquela chorada, né? Olha, chegou um paciente grave, me ajuda. E o colega da UTI ia para o setor, ajudava a estabilizar o paciente, e esse paciente era transferido o mais rápido possível para as unidades de terapia intensiva. Então, quando eu vim para São Paulo, eu desconhecia, assim, o conceito de sala de emergência, de plantão de emergência, né? Para mim era tudo a mesma coisa, né? E aqui, no caso lá em São Paulo, a gente tem salas de emergência às vezes com 10 leitos, 15 leitos, mais de um médico para o setor. Muitas vezes a gente não tem leito de terapia intensiva o suficiente, então infelizmente os pacientes acabam ficando mais do que deveriam no setor de emergência. Então a gente tem uma necessidade do profissional diferente dos outros locais. Só que ao mesmo tempo isso já está se chegando para outras realidades, né? Então não sei se é o caso de Brasília, mas pelo menos Curitiba eu já sei que já está assim. Então, as outras capitais também têm tido essa demanda em ter plantonistas de sala de emergência, ter setores aí que o paciente acaba ficando mais tempo do que deveria. E a gente precisa atender esse paciente crítico de uma maneira mais adequada. Então, quando eu me formei, eu tinha interesse em outra área da medicina. Qual era? Curiosa. Pensava em fazer infectologia. Mas quando eu comecei a dar plantão em pronto-socorro, eu despertei, assim, um gosto pela emergência que eu não sabia que eu tinha, assim, sabe? Talvez até por na minha formação a gente não ter esse contato que eu tive quando eu vim para cá. Então, eu comecei a gostar de pronto-socorro, comecei a gostar de emergência, né? Aí teve algumas questões na vida pessoal que eu acabei precisando continuar trabalhando bastante nesses setores e as coisas foram caminhando. A gente precisa se especializar, né? Não tem como, a gente precisa ter os títulos, a gente precisa se diferenciar para o mercado de trabalho. E lá por volta de 2018, 2019...
eu trabalhava basicamente no SUS, né, 80, 90% em hospitais públicos. Isso em São Paulo. Isso em Já São em Paulo. São Paulo. E lá por volta de 2018, 2019, eu comecei a querer mudar um pouquinho a minha realidade, né? Então, Certo. você acaba ficando cansado de só dar plantão, né? Só fazer isso. Os plantões em salas de emergências de serviços públicos eram puxados, eram pesados, né? Então, eu comecei aí a procurar, querer me especializar, tirar os títulos, comecei a trabalhar um pouquinho em saúde privada. E foi quando surgiu a oportunidade aí de começar a atuar na coordenação, que é um caso até legal, não sei se vocês querem que eu conte para Eu vocês. quero saber tudo. Então, eu estava de plantão na sala de emergência de um hospital lá em Osasco, e no meio da madrugada aparece um colega, né? A enfermeira tinha falado, doutor, chegou um paciente pelo SAMU, e aparece um colega diferente, né? Eu até perguntei para ele, o senhor quer me passar algum caso, né? Era um senhor mais velho. Eu falei assim, você não tá me reconhecendo? Eu falei assim, não. Ele, professor, eu sou o chefe do serviço. Então eu falei, nossa, o que eu fiz pro colega aparecer aqui 2h da manhã, né? Eu falei assim, sabe o paciente que chegou pelo SAMU? Eu falei, isso aí dele é meu pai. E eu tive que atender no meu primeiro plantão, naquele serviço, o pai do chefe, né? Tava tendo um AVC. E era um AVC que já tinha mais ou menos aí umas 4 horas de história. A gente levou ele para tomo. A princípio seria um AVC isquêmico, porque não tinha sangramento na tomografia. E eu falei assim, e aí, vamos trombolizar? Aí ele falou assim, mas aqui não tem neurologista de plantão, né? Daí eu peguei e falei assim, mas a gente vai deixar de fazer o tratamento por não ter um neurologista de plantão? E ele já achou estranho, né? Eu falei assim, mas você tromboliza? Eu falei, olha, a gente tem a medicação, a gente sabe o protocolo, né? Só que você, em 2019, falar que um não neurologista ia trombolizar um paciente era algo meio diferente, né? E ele falou assim, se fosse teu pai, o que você faria? Eu falei assim, olha, como que é teu pai? Teu pai é ativo, né? Dele, não, meu pai é ativo, meu pai dirige, meu pai trabalha, meu pai tem uma namorada bem mais jovem. Assim, olha, imagino eu que ele não ia querer ficar afásico, né, hemiplégico, sem aí conseguir sair da cama. Dele, não, isso pra ele ia ser a morte. Eu falei assim, então acho que vale a pena a gente tentar, né? O risco, o benefício aí vai superar os riscos, né? E a gente trombolizou. E ele ficou muito curioso, né? Tipo, nossa, que menino doido, trombolizando o pai do... Esse plantonista aqui de madrugada. E aí foi uma super oportunidade, porque ele falou assim, eu quero esse cara na minha equipe. Aí me trouxe, eu comecei a trabalhar mais vezes lá naquele serviço. Questão de 1 mês, aí ele estava me chamando para ajudar na coordenação. Aí era um serviço grande, né? Então a gente ficava em 2, eu e um outro colega. E foi aí a primeira oportunidade que eu tive como trabalhar como gestão, né? Então, assim, a oportunidade chegou e você estava pronto para assumi-la, né? E foi se desenvolvendo também como uma liderança, né, Alexandre? Naquele primeiro momento eu brinco que eu caí de paraquedas na gestão, né? E isso é uma coisa que acontece hoje no serviço de saúde. Principalmente pós-pandemia, que a gente tem um boom aí de serviços impostos novos de liderança, né? Então, às vezes, o colega médico, ele não tem aula de gestão, muitas vezes na faculdade, né? Se ele quer fazer um MBA, uma pós, alguma coisa, ele tem que ir por conta própria depois. Então, muitas vezes, o convite chega antes dele estar preparado para uma carreira mais executiva, né? Então, naquele primeiro momento, eu acabei aceitando, principalmente por ter ajuda, né? Não era sozinho no cargo, mas eu falei, não, preciso aprender porque eu gosto de fazer as coisas certinho, né? Então, aí fui fazer o MBA e fui aprender. Passado 1 ano, me ofereceram a coordenação sozinho de um outro serviço, né, dessa mesma operadora. Passado mais 1 ano e meio, me convidaram para uma gerência da operadora também, e onde eu fiquei por quase 1 ano. Né? Aí depois, por questões aí de logística, de morar mais perto do serviço, eu acabei mudando um pouco o emprego. Mas tive oportunidades aí de passar por coordenação e por gerência, né? E também por diretoria clínica do serviço. É muito, muito interessante ouvir a sua trajetória, porque as oportunidades chegaram, você se aventurou ou não, você se colocou à disposição, se desenvolveu
e foi ocupando, né, posições muito relevantes no mercado hoje. E às vezes o profissional que está nos vendo ali pode olhar, nossa, eu quero chegar, né, onde o Alexandre está hoje, a posição, e vai chegar se ele buscar o seu desenvolvimento, não é isso, Alexandre? Sim. Sobre a emergência, essa especialidade, como que é o escopo, como que funciona uma emergência no nosso país? Aqui em Brasília, nós temos grandes hospitais gerais, geral, privado e públicos, onde a complexidade é alta. Temos um Brasil aí super diverso, né, com grandes áreas, muitos hospitais. E como que funciona um serviço de emergência? E como é o escopo de atuação do médico emergencista? Sempre gosto de contar um pouquinho da história da medicina de emergência, né? Se a gente chegar, por exemplo, para uma pessoa mais velha, para alguém que não é da área da saúde, muitas vezes nem sabe que é uma especialidade médica, né? Então, a medicina de emergência, ela não completou nem 10 anos no Brasil, né? Ela foi considerada aí como especialidade pela Associação Médica Brasileira em 2016, né? Então, hoje a sociedade que representa a especialidade é a Abramed, ela já existe desde 2011, mas ela conseguiu aí o reconhecimento como especialidade médica em 2016. Então, muito recente, né? Antes de 2016, nós já existíamos, nós já trabalhávamos nas posições de emergência, mas nós não tínhamos esse reconhecimento. Diferente de outros países, como Estados Unidos, países da Europa, onde a emergência já é uma especialidade há décadas, né? Então, hoje a gente está vivendo no Brasil o que a terapia intensiva, né, os profissionais de UTI viveram há 30 anos atrás, com a criação da especialidade. Então, a gente tem aí 8 anos de especialidade médica, né? Nós temos diversas frentes de atuação, tá? Muitas vezes os colegas pensam no colega de emergência somente no emergencista clínico, né? É verdade. Mas a gente tem as emergências traumáticas, né? Que vai englobar aí questões cirúrgicas. A gente tem as emergências pediátricas, que hoje é uma área de atuação da medicina de emergência também. O colega, além de se tornar emergencista, ele pode se subespecializar e atender só a pediatria. A gente tem as emergências nas gestantes, né, nas pacientes obstétricas, que é um mundo totalmente à parte também. A gente tem a medicina aeroespacial, né, que é você fazer o transporte desse paciente crítico. Você pegar um paciente de Brasília e levar para São Paulo, não é só por dentro do helicóptero, um ventiladorzinho e ir, né? Você tem todas as questões relacionadas à altitude, à pressão, que você saber bem direitinho muda totalmente o desfecho do paciente. A gente tem a área de toxicologia, quando a gente estuda aí as questões relacionadas ao ambiente, acidente com animais peçonhentos, as intoxicações, né? Hoje está cada vez mais comum o paciente ingerir medicações com intenção aí de autoextermínio. A gente também tem para o pessoal que gosta, né, as áreas remotas, né, que é você fazer o resgate aí, em áreas de difícil acesso. Então, hoje a gente tem uma vasta área de atuação, né, não é só aquele plantãozinho da sala de emergência, a gente também tem a área pré-hospitalar, né, o pessoal do SAMU, do CIAT, né, que faz esse atendimento pré-hospitalar, que também, se você faz o atendimento adequado desse paciente crítico no ambiente pré-hospitalar, a chance dele sobreviver é muito maior. Né? Perfeito. E então, assim, na sua fala e na atuação, a gente sabe que o médico emergencista, ele precisa estar muito preparado, porque o paciente, porta aberta, pode chegar a qualquer perfil clínico, qualquer CID, né? E aí, quais são as habilidades, Alexandre, que você entende que o médico que vai atuar ali na porta como plantonista na emergência, ele ainda não é um especialista, né? Ele vai se especializar, principalmente motivado aí vendo você, mas ele precisa se desenvolver, porque muitos profissionais saíram ali, às vezes nem fizeram residência, estão ali fazendo e estão na emergência. Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver? Vamos pensar do ponto de vista, né, do raciocínio e também habilidades técnicas. Nós costumamos dizer, só para a gente introduzir aí, que a medicina de emergência ela costuma atender os 15 minutos mais legais de cada especialidade, né? Então ela vai atender as coisas mais legais da cardiologia, as coisas legais no sentido de mais legais, mais legais mais da cabulosas, eu acho.
né? Tem gente que não vai querer atender a parte crítica da especialidade. Então, eu brinco que a gente atende os 15 minutos mais legais de cada especialidade. Quais que são, né, o que a gente precisa desenvolver em termos de capacidade, habilidades? Primeiro, eu sempre falo para os meus alunos que a gente precisa excluir aquilo que mata, né? Uhum. Então, por exemplo, o paciente chegou com uma dor torácica, ele pode ser uma dor osteomuscular? Pode ser uma crise de ansiedade, pode ser uma questão dispéptica, né, relacionada a uma gastrite, a um refluxo, mas eu tenho que excluir aquilo que mata o doente, aquilo que mata rápido, né, o infarto, o TEP, a dissecção de aorta. Então, primeiro de tudo, o colega que está dando plantão em emergência, na porta do pronto-socorro, ele tem que excluir aquelas questões que matam. Ele não precisa ser o super especialista que vai dar o diagnóstico de algo raro. Ele precisa saber identificar as questões potencialmente graves, estabilizar esse paciente e, se for o caso dele ficar hospitalizado, dar o direcionamento correto para que esse paciente tenha um segmento adequado. Eu gosto bastante da sepse como exemplo. Se a gente faz o primeiro atendimento do paciente em sepse adequado, a sobrevida dele aumenta absurdamente, né? Então, o estar preparado para fazer um primeiro atendimento é fundamental. Nisso a gente precisa de conhecimento teórico, né? Nisso a gente precisa de um raciocínio clínico, às vezes um pouco mais ágil, né? Não é a hora da gente ficar perguntando se a casa do paciente é de tijolinho, se a água dele é encanada, né? Tem momentos que isso vai ser importante, mas ali no pronto-socorro, na emergência, nosso foco é realmente tirar esse meu paciente da gravidade. Uhum. A gente vai ter a questão dos procedimentos, né? Muitas vezes vão ser necessários, a intubação, sedação, punções, né? Seja de acesso. Hoje o ultrassom aí trouxe muito ganho para a especialidade. Point of care, né? Point of care. A gente precisa também saber se comunicar com esse paciente, né? Um paciente que muitas vezes vai estar com dor, com falta de ar, vai estar rebaixado. A gente tem que saber se comunicar com a família desse paciente. Isso que eu ia falar, uma família agitada, nervosa, preocupada, né, Isso. Muitas vezes os colegas falam, nossa, porque a família está surtada, porque a família está gritando. Gente, eles estão perdendo alguém muito importante para eles. Então, esse sentimento de desespero faz parte da nossa reação ao estresse, né? Então, a gente tem que saber, né, acolher essa família, né, acalmar eles, fazerem eles nos ajudar a ajudar o paciente. A gente tem que saber gerenciar conflitos, né? É uma área bem crítica. Saiu um estudo recente que hoje a medicina de emergência é a especialidade com mais incidência de burnout. Então, até 63% dos colegas que praticam a especialidade em algum momento tiveram burnout. Sob muita pressão o tempo todo, né? E isso a gente se estende para a área multi também, né? Não só... Muitas vezes é um local que o RH de enfermagem é deficitário, né? Tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem. Então, nós temos que aprender a gerenciar conflitos, temos que aprender a dar mais notícias, né? Eu já escutei de um colega de um hospital privado que falou assim, a gente não paliativa o paciente na sala de emergência, né? Isso não é o papel da emergência, às vezes é. Sim. Às vezes o paciente não vai ter a vaga de UTI, não vai ter a vaga de enfermaria e vai ficar ali comigo um tempo, né? Então, e se ele tiver indicações, eu tenho sim que conversar com a família sobre isso. Então, hoje, a gente precisa dominar muita coisa para fazer um papel adequado. Eu brinco que um bom gestor de emergência, antes ele foi um bom plantonista. Eu brinco também que mesmo o plantonista, por mais que ele não goste de gestão, para o plantão dele ser tranquilo, ele tem que ser um bom gestor, ele tem que saber administrar ali o espaço, né? Aquele paciente pouco crítico, né? Eu dar um desfecho rápido para ele, vou mandar ele para observação, vou mandar ele para enfermaria, vou dar alta para casa, né? Se é um colega que não sabe muito bem manejar isso, vai acumulando pacientes lá dentro do setor, eu não consigo dar a atenção adequada para o meu paciente grave, né? Para aquele que eu realmente preciso gastar meu tempo, minha energia, meu conhecimento. Então, o bom plantonista, ele também tem que ser um bom administrador do setor. Administrador de tempo, né, de espaço, e você falando, vem vários flashback total, porque
A emergência, se você não organiza o seu fluxo de atendimento, vai criando um gargalo na instituição, né? Sim. Porque eu tenho pacientes que eu não sei o que fazer com ele ainda, porque eu não defini, o médico, né? Não definiu conduta, e aí esse paciente pode ficar um tempo a mais do que é necessário e fazendo com que aumente aí as demandas de RH, demandas de medicações sem necessidade, né, Alexandre? E falando aí sobre fluxo, né? Um paciente chega na emergência, um paciente desconhecido, né? Um paciente que possivelmente não é acompanhado por ninguém daquela equipe que está de plantão. Em algumas instituições, acho que, né, não vamos falar quase todas, mas a maior parte das instituições possuem um serviço de triagem, né? Que faz aquela primeira avaliação. Depois da triagem, para o médico. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho, Alexandre, sobre esse olhar do médico na avaliação e na reaval, que a gente chama, né, na reavaliação, porque é ali que as coisas vão definir para onde o paciente vai, não é isso? Isso. Eu falo que o paciente tem alguns meios de chegar para o pronto-socorro, né? Ele pode vir passar por demanda própria, né? Passei na enfermagem, na triagem, ela vai usar ali o Manchester, o ESI, para classificar aquele doente, mas ele também pode vir do SAMU, ele também pode vir parar o carro na porta da emergência, bater e falar socorro, meu pai não está respondendo. Uhum. Ele pode também passar em atendimento, vamos supor que houve uma falha, de repente, da triagem, não identificou alguma criticidade, e dentro do consultório eu encontro alguma situação importante. Ou esse paciente também pode, ao longo da jornada dele no pronto-socorro, eu fiz o primeiro atendimento, pedi os exames, prescrevi a medicação, mas durante ali aquela espera, ou enquanto ele está recebendo a medicação, aguardando algum resultado de exame, ele deteriora. Apresenta deterioração, né? Então, tem vários jeitos desse paciente chegar na emergência, né? Determinar, né, se esse paciente vai para UTI, a assertividade da conduta também é tão importante na emergência, né? Sim. A alocação adequada desse paciente, que às vezes a gente pode receber na unidade, na clínica, um paciente que não é para estar ali, Sim. né? Então, tem algum protocolo, algum processo que direciona, que pode auxiliar o médico emergencista nessa alocação adequada desses pacientes? Alguns diagnósticos a gente sempre vai acabar mandando esse paciente para UTI. Então, por exemplo, um infarto, AVC, né, não vai mandar esses pacientes para o quarto. Mas pensando para aqueles pacientes que não têm, né, um diagnóstico crítico, né, uma pneumonia, por exemplo, eu vou mandar esse paciente para o quarto, vou mandar ele para a UTI. Hoje a gente tem várias escalas aí nos hospitais que a gente pode utilizar para fazer essa adequada alocação. Dos hospitais de maior porte que a gente atua hoje, um que a gente tem utilizado bastante é o NIUS, onde, de acordo com os parâmetros clínicos do paciente, a gente tem uma escala que pontua, né? Acima de tantos pontos, esse paciente tem uma chance de uma deterioração mais rápida, e eu devo alocar ele num ambiente monitorizado, né? Então, o ideal é que ele vá para a UTI. Tem alguns hospitais, hoje em dia, em São Paulo, que inclusive você é obrigado a preencher a escala do NIUS, e se dá lá, por exemplo, uma pontuação acima de 7, que seria indicativo de eu mandar ele para a UTI, e por algum motivo eu não quero mandar esse paciente para a UTI, eu tenho que justificar o porquê que eu estou mandando. E se de repente esse paciente abre um código no andar e acaba indo para a UTI depois, eu vou ser chamado, olha, ele tinha um código maior do que, eu tinha uma escala maior do que 7, você foi sinalizado em sistema que você deveria mandar esse paciente para a UTI e você justificou porque você não iria, mas você errou, né? Teu raciocínio não foi adequado. Por que você fez isso? Vamos conversar, vamos rever o protocolo. Então, hoje a gente tem sim ferramentas, né, como o NIUS, que ajudam a gente prever a deterioração clínica. E a alocação adequada até para melhoria do desfecho do paciente. Se eu peço UTI para quem não precisa, daqui a pouco falta vaga de UTI. Agora, se eu mando o paciente para a enfermaria quando eu deveria mandar para a UTI, ele vai... a gente sabe que os cuidados, né, não só médico, mas como de enfermagem na enfermaria, não são os mesmos, né? A frequência de aferição de sinais vitais, das rondas.
Então, a coisa mais triste é você entrar dentro de um quarto do paciente, ele tá parado, né? Isso, acho que todo mundo já presenciou alguma vez. Então, se ele já tinha um sinal que indicava que ele não deveria estar ali, né? Então, se ele tivesse na UTI, por exemplo, monitorizado, a gente identificaria a PCR muito provavelmente antes dela ocorrer. Alexandra, tem um colega médico emergencista que ele fala assim, o paciente parado é muito fácil, ele está na sua cara. Agora, esse paciente que chega, às vezes, com uma dor inocente, né, com uma queixa que você não consegue naquele primeiro momento, ou não tem a habilidade para fazer um diagnóstico assertivo e pode passar um delta, um tempo de condução, influenciando o desfecho, que é muito, muito triste, né? Eu vivenciei um caso onde um paciente veio dirigindo do interior de Goiás para Brasília, infartando diabético, com dor precordial há muitas horas, e quando chegou no pronto-socorro, passou pela triagem, passou pelo primeiro médico, e o diagnóstico não foi assertivo. Então, assim, a gente sabe o quanto isso impactou, a gente viu que impactou muito no desfecho, né? O paciente saiu com vida, mas possivelmente com uma insuficiência cardíaca aí lá na frente. Você já vivenciou alguma situação, assim, que impactou durante a sua formação, durante a sua atuação, ou que na sua equipe depois você teve que voltar e fazer um debriefing e falar, pessoal, a gente precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Tem alguma situação que você possa compartilhar com a gente? Sim. A gente, dentro da sala de emergência, a gente vai ter, sim, um atendimento individualizado, mas para algumas questões, para algumas queixas, a gente tem protocolo. E esse protocolo é justamente para evitar com que situações como a que você contou aconteçam. Por exemplo, paciente com dor torácica. Hoje, né, o ideal é que o paciente faça o eletro em até 10 minutos, né, após a chegada dele no serviço, não é após passar no enfermeiro, pelo médico. Então, assim, hoje o ideal, apertei o botãozinho de dor torácica, tirei a senha e falei que eu tô com dor torácica, até 10 minutos ele tem que estar fazendo o eletro. E a avaliação desse eletro deve ser imediata, né, pelo colega do pronto atendimento ali. Então, assim, vou contar um exemplo do porquê que a gente segue protocolo, né. Alguns anos atrás, eu trabalhava numa sala de emergência, e fazia a gestão desse setor, né, e chegou um paciente jovem, 30 e poucos anos, com uma queixa de dor torácica, uma dor torácica que a gente até classificaria como atípica, e o colega da porta, que é um colega generalista, né, falou assim para o colega da emergência, olha, eu sei que esse paciente não tem fatores de risco, eu sei que a dor dele é atípica, mas algo nele está me incomodando, a dor dele não está normal, assim, sabe, você vê que ele não é um paciente psiquiátrico, ele não está somatizando, você vê que ele realmente tem uma dor orgânica, né, então, mesmo não sendo uma suspeita forte para síndrome coronariana, eu queria monitorizar, queria pedir esses exames. O colega da emergência, assim, não deu muita bola pro caso, né, mas o colega estava pedindo a vaga, ele não quis criar uma situação, né, então acabou aceitando o paciente. Mas deitou o paciente lá, pediu troponina, pediu exames de sangue e deixou aquele paciente lá, né. E a enfermagem, doutor, o paciente está com dor. Aí ia fazendo morfina, 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 morfina. Aí quando ele me chama, ele pegou e falou assim, Alexandre, eu não sei o que fazer com esse caso. O eletro dele, pensando em síndrome coronariana, é inocente. A gente já fez 16 miligramas de morfina, que é algo bastante. E a troponina dele tá negativa. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei assim, como que tá a palpação dos pulsos, né? Ele, não palpei. Aí você viu se tem diferença da pressão entre os dois membros? Não vi. Assim, tem raio-x? Raio-x, gente, quanto custa um raio-x? Raio-x hoje ele é portátil, ele vai até o paciente, não precisa nem o paciente ir até o setor, né? Não pedi. Resumindo, era um caso de secção de aorta, né? Só que, infelizmente, quando a gente levantou essa suspeita, né? Quando na ronda ali, na discussão dos casos, a gente colocou essa suspeita, o paciente começou a instabilizar. Então, o diagnóstico formal é pela angiotomo, né? Mas ele não tinha mais condições clínicas de ir para angiotomo.
e foi ascendendo drogas vasoativas, né? Primeiro Nora, depois vasopressina, depois a gente considerou ele num choque refratário e entubou ele para proteção de via aérea, e a gente literalmente assistiu aquele paciente morrendo na nossa frente, né? A gente chamou o cirurgião, chamou o vascular, mas eles falavam, olha, não tem condições clínicas de ir para o centro cirúrgico. Então, era um paciente de 38 anos. Eu lembro do rosto dele, mesmo esse caso fazendo já uns 6, 7 anos, eu lembro do rosto dele até hoje. Então, é uma coisa que marca, assim, sabe? Então, o eletro em até 10 minutos vai fazer minha triagem para infarto. O meu raio-x dentro do protocolo de dor torácica é para eu olhar o mediastino do paciente e fazer a hipótese ou afastar a hipótese. E um exame físico bem feito, exame né? Exame físico do básico, né? Semiologia básica, palpação de pulso, pressão, né? Quanto que você gasta com isso? De tempo, muito pouco. De recurso, nada, né? Então... E nesse tempo aí, trabalhando com educação, né? E se dedicando à educação da emergência, eu acho que começar do básico é importante também, né, Alexandre? Para os profissionais, para os acadêmicos, né, que estão preocupados. Eu vou fazer o meu primeiro plantão. Eu não sei o que vai chegar, porque pode chegar desde uma dor no dedão até uma dissecção de aorta, literalmente, né? Então, você entende sobre educação médica voltada para a emergência. Como que está sendo essa construção? Você, como também educador em saúde, tem olhado para essas necessidades? Um pouquinho antes de responder, posso te contar como foi meu primeiro plantão? O primeiro plantão, doutor Alexandre. Então, eu cheguei em São Paulo, né, sem um dinheiro no bolso, sem um dinheiro na conta corrente, fui lá fazer o plantão. Era uma periferia, né, cheguei pro plantão, depois da meia-noite ficava só mais eu e um colega, pro hospital inteiro. Quando um ia dormir, o outro ficava. Sala de emergência e atendimento de intercorrência nas enfermarias, só nós dois. E eu fiquei, e assim, você só descobre como é o hospital quando você chega, né, ninguém te conta isso antes. Aí eu tinha muito medo de precisar fazer um procedimento e não conseguir, porque era meu primeiro plantão, mesmo até por questões de ficar nervoso, né? Sim. E quem tava de plantão comigo era um colega cirurgião. Ele falou assim, não, fica tranquilo, se tiver qualquer procedimento, mesmo que não seja o meu horário, pode me chamar que eu te ajudo, né? Então, ali por volta de 4 a 5 horas da manhã, chega um paciente de 26 anos, transplantado renal, tomando um monte de imunossupressor, febre, dor de cabeça, vômito em jato, rebaixando o nível de consciência e várias lesõezinhas sugestivas ali de varicela. Eu falei, pô, esse menino tá fazendo uma meningite, né? Aí eu pensei, bom, meningite, o que a gente precisa fazer? Coletar líquor, né? Assim, gente, meu primeiro plantão. Eu coletei talvez uns 2, 3 licores na faculdade, isso que hoje em dia é difícil uma faculdade que o aluno tenha essa prática, né? Mas eu pensei, putz, não tô habilitado para isso, né? Bom, o colega pediu para eu chamar ele, né? Fui lá, ei, colega, chegou um paciente assim, assado, tô achando que é uma meningite, eu preciso coletar licor dele. Ele falou assim, mas eu sou cirurgião, não sou anestesista. E eu tive que voltar lá, e assim, gente, eu sou uma pessoa que eu não consigo, eu brinco do termo barrigar, né? Fechar a porta e deixa quieto lá, né? Deixar para o próximo plantonista, né? Ou prescrever o antibiótico, o antiviral e não coletar o líquor. Eu falei, não, eu preciso. Fui lá, lembrei como que era, fiz uma oração, fui lá, coletei o líquor. Deu certo? Deu. Poderia não ter dado? Poderia não ter dado, né? Então, o ideal hoje é que a gente não vá para um plantão onde eu não tenho as minhas retaguardas, né, despreparado, né? E hoje as universidades, elas preparam um pouco os colegas para atendimento às emergências, por mais diversos motivos, né? Seja até, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes do podcast, até por ter um local próprio, né, de ensino. Eu comecei a focar em minha carreira voltada para a educação de uns 2, 3 anos para cá, que era algo que eu já tinha o sonho, né? A pandemia ajudou muito a gente no digital, né? A gente conseguiu levar o conhecimento para um colega que não está próximo da gente. E hoje eu falo até como propósito de carreira, de vida mesmo. Antes eu tinha a ambição de ser um bom médico, né? Então, ser um bom médico e fazer a diferença na vida das pessoas.
E hoje eu já penso diferente. Se eu for um bom médico, talvez aí ao longo de um ano eu consiga impactar a vida, sei lá. Impactar que eu digo realmente fazer a diferença, né? Um caso grave que eu mudei o desfecho, talvez de 50 pacientes. Agora, se eu pego esses colegas que trabalham comigo, que muitas vezes são generalistas, pouco tempo de formado, pouca experiência com raciocínio clínico, pouca experiência com procedimento, vou lá, ensino eles e torno eles bons profissionais. Se cada um deles impactar a vida de 50 pacientes, se eu estou falando de 10, vão ser 500, se eu estou falando de 100, vão ser 5.000. Então, é praticamente uma progressão geométrica, né? Então, hoje eu acho que se eu atuar na educação desses colegas, o propósito de vida mesmo, né? Eu vim no mundo para quê? Então, acho que eu vou impactar a vida de muito mais pessoas. Perfeito, faz muito sentido com o que a gente acredita também na Treine, né? Porque na atuação profissional, a gente vê muita dificuldade daquele profissional de ter mentores, né? De pessoas para se espelharem e falar, não, eu quero construir o meu conhecimento através de pessoas que sabem o que estão fazendo, atuaram, né? Têm o conhecimento técnico, mas também possuem a prática, né, Alexandre? Então, a sua vivência, poder contar situações que aconteceram, como agir nessas situações, porque o paciente não é receita de bolo, o protocolo ele vai direcionar, mas vão chegar diversas situações inesperadas, não é isso? E a gente sabe que hoje a realidade da formação do médico, ela é diferente, né? A gente tem colegas que vão sair da faculdade endividados já com questão aí de financiamento estudantil, até mesmo às vezes de história de vida. A gente tem menos vagas de residência médica do que a quantidade de pessoas que saem das faculdades todos os anos, né? A gente, na década de 90, a gente tinha em torno de 100 mil médicos ativos no Brasil. Hoje nós já somos mais de 500 mil, né? Nós somos já o primeiro país com mais escolas médicas no mundo, né? Quando eu estava na faculdade, a gente era o segundo, perdia para a Índia, e eu já achava muito, né? Então, hoje, a gente sabe que existe bastante campo de trabalho ainda, existe, né? Não, graças a Deus não falta trabalho para o colega médico, mas o bom trabalho falta, né? Então, se eu quero hoje trabalhar num bom local, ter boas condições de trabalho, ter uma boa remuneração, um trabalho digno, né? Falta sim. E para eu chegar lá, eu vou ter que me diferenciar. E se eu me formei, eu não vou conseguir fazer uma residência nesse próximo ano, eu vou ficar sem trabalhar? Não, tem as questões financeiras, né? Então, por isso que é muito importante a gente procurar formações complementares se a gente saiu da faculdade aí com alguns déficits. E quem é do interior, você é do interior, né? Eu sou do interior de Goiás também. E quando a gente vivencia, né, grandes centros, locais onde a oportunidade desse paciente ser bem atendido ele é maior, né, até por conta das possibilidades, né, de desenvolvimento técnico, científico do profissional. Mas o grande medo, eu falo assim, para quem tem um familiar no interior, é como esse paciente vai ser direcionado, ir para uma contra-referência, né? Porque não é só colocar esse paciente na ambulância, né, Sim. Alexandre? E eu estou ali próximo à rodovia, grandes vias, acontece um acidente. O paciente no interior, ele infarta também. O paciente também vai ter um AVC. E como que você, que está aí nessas regiões menores, no interior, vai receber esse paciente, né? Hoje, no meu trabalho assistencial, eu trabalho basicamente com adulto, né? Tenho a habilidade para atuar, de repente, numa emergência traumática, mas nos locais que eu trabalho eu tenho cirurgião de plantão também. Mas, por exemplo, emergências pediátricas é uma área que eu, Alexandre, não gosto de atuar, assim, sabe? Eu acho que tem pessoas muito mais capacitadas que gostam disso. Eu fico pensando, às vezes, colegas que trabalham em hospitais do interior, que ele é o único
para todo mundo, assim, sabe? Então, esse colega precisa, assim, saber atender uma emergência pediátrica. Não precisa ser o expert da pediatria, mas o básico, né? Intubar, atender uma crise asmática grave, né? Estabilizar o paciente, né? Infelizmente, se ele está naquele local de trabalho, ele vai ter que atender aquela demanda. Porque eu não gosto de ginecologia e obstetrícia. Em algum momento pode Emergências acontecer obstétricas você vão fazer um acontecer. parto. Eu, por exemplo, há alguns anos atrás, estava num serviço e chegou uma gestante parada. Ela tinha 32 semanas de gestação, ela entrou numa piscina, acabou consumindo bebida alcoólica, né? E acabou se afogando. Intubação é aquela questão horrível, água, 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 água. Ali por volta do segundo, terceiro ciclo de reanimação, deu aquele start. Gente, temos um outro ser vivo no paciente, né? Não é só a mãe. Liga para a GO. Não, estão os 3 almoçando juntos. Você não vai parar tudo que você está fazendo para ir atrás deles, né? Não. Então traz um sonar. Colocamos o sonar, tinha BCF, que para aquela criança continuar viva, ou ela tem que nascer, ou a mãe tem que voltar. E a mesma coisa, a gente sabe que numa PCR materna, a retirada do bebê melhora muito a hemodinâmica da mãe. Então eu falei assim, equipe, a gente vai precisar fazer uma cesárea. E daí a enfermagem olhou para mim e falou assim, doutor, você sabe fazer uma cesárea? Eu falei assim, a hora. E assim, você fazer uma cesárea programada é uma coisa, no centro cirúrgico, com cautério, com campo, com compressas, né? Você fazendo uma sala de emergência, sangue para tudo quanto é lado. E a gente fez a cesárea dentro do ambiente da emergência, né? O bebê nasceu com vida, nasceu com um Apgar de 4, depois de 6. E quando o GO, que a gente anunciava no hospital, né? Por favor, vai comparecer à sala de emergência. Quando o GO abre a sala de emergência e vê a gente tirando o bebê, ele fala, meu Deus, o que vocês estão fazendo? Assim, a mãe acabou retornando à circulação espontânea depois que a gente fez a cesárea, então era o nosso objetivo, né, melhorar a hemodinâmica dela. E, infelizmente, depois de alguns dias, ela acabou falecendo por complicações, né, principalmente infecciosas ali, relacionadas à ventilação mecânica. Mas o bebê foi salvo, entendeu? Então, se eu não tivesse preparado... Poderia ter perdido os dois, para fazer aquilo, poderia ter perdido os dois. Lógico que a morte precoce de uma jovem é triste para uma família, mas você chegar e falar que perdeu a mãe e o bebê é muito maior, né? Então, se você vai trabalhar num local que você não tem algumas retaguardas, não tem algumas especialidades, você tem que pensar que essas questões podem chegar no teu plantão. Você for dar um plantão onde você pode receber o paciente, esteja preparado e não tem problema falar que não sabe. Busque, né, Alexandre? Busque. E você falando aí de sala, né, sala vermelha, a famosa sala vermelha, cada local tem um nome, né, mas geralmente é sala vermelha, né? Sala vermelha, sala de emergência, sala de choque. Então é a sala. Todo mundo precisa conhecer o que tem na sala, né, Alexandre? Não tá no script, mas você falando, vai trazendo aí várias informações que são importantes para quem está ali nos ouvindo, que às vezes dá aquele plantão naquela instituição, no outro dia está em outra instituição, no outro final de semana, e não tem noção do que tem naquela instituição, até como recurso, né, insumo para utilizar. Eu quero um tubo, eu quero uma cânula, eu quero, né, então conhecer o que tem ali é uma orientação importante. Isso não só para a equipe médica, tá, pessoal? Para a equipe de enfermagem também. Importantíssimo. Eu sempre costumo, assim, vou começar a trabalhar num local novo. Conheço os seus equipamentos, conheço o que você tem à disposição. Já estou trabalhando no serviço, mas vou começar o plantão no dia de hoje. Cheque se tudo está funcionando, né? Já pensou se você vai desfibrilar um paciente, né? E de repente a carga não é solta, né? Então, todo início, final de plantão, chequem o carrinho, chequem se o desfibrilador está funcionando. Às vezes, uma das coisas que, assim, gente, acontece, falha humana vai acontecer com frequência. Você vai entubar o paciente, o laringo está com a luz queimada, né? Tem que trocar pilha.
Então, a pior coisa ali, você tá na cara do gorro e vê que o laringo não funciona, assim, sabe? Tem ultrassom no local que eu trabalho? Não tem. Onde fica, Onde né? fica? Vamos supor, eu vou passar um acesso, já aconteceu de anos atrás, eu dar um plantão no interior, doutor, aqui a gente só tem intracate. Então, assim, é uma agulha diferente, né, uma questão de fixação diferente. Então, sempre que quando você, se você puder conhecer antes, melhor, mas quando você chega no local, sempre vá conhecer os dispositivos que você tem para trabalhar e vá conhecer se eles funcionam, né? Para você se antever. Pior coisa é você descobrir na hora da emergência que alguma coisa não está funcionando ou que você não tem algum recurso. Acontece com muita frequência. E algumas situações, a gente pode perder o paciente, como você disse, com ele na mão, né? Ir para a enfermagem, eu trago aqui para a enfermagem, para a fisioterapia, nem sempre tem o fisioterapeuta no pronto-socorro, né, Alexandre? Aí, mais importante ainda, ter um ventilador à mão, saber se os circuitos estão disponíveis. Então, o especialista não dá dica, gente, isso aqui é um conselho de mãe, Sim. né, Alexandre? Porque você chegou na unidade, não conhece a instituição, é médico, é enfermeiro, é técnico de enfermagem, porque todo mundo nessa hora tem um papel relevante, né? E dentro da emergência, o time, ele é importante, né, Alexandre? Sim. Como que você constrói aí com o seu time, na sua gestão, essa relação de confiança multidisciplinar? E você falou de fisioterapeuta, é uma exceção você ter o fisioterapeuta presente na sala de emergência. Então, assim, o básico, os parâmetros básicos, o enfermeiro da sala de emergência, o colega médico, ele tem que saber montar, né? Alexandre, mas é uma situação específica, eu vou colocar uma PIP mais alta, uma PIP mais baixa. Gente, o parâmetro que serve para todo mundo tem que saber pôr. Depois eu vou correr atrás de conversar com algum colega, de chamar a fisioterapeuta da UTI, que vai demorar alguns minutos para descer, mas os parâmetros básicos todo mundo tem que saber. Quando eu comecei a trabalhar em sala de emergência, ventilação mecânica sempre foi um assunto que eu achei difícil. Para mim é igual a eletro, você estuda, e daqui a um tempo, se você não usar, você esquece, você tem que voltar. Então, elas não eram tituladas, né, em enfermagem de emergência, mas eram enfermeiras que trabalhavam em sala de emergência diariamente há anos. Então, assim, são melhores que muita gente que eu conheço, assim, sabe? Então, elas salvaram a vida dos doentes várias vezes. Os primeiros plantões, eu não saberia montar um ventilador. Uhum. Então, é muito importante a equipe confiar em você e você confiar na equipe. Você trabalhar num local que você não pode confiar na equipe é a pior coisa que tem, né? É a mesma coisa para a enfermagem, para a equipe multi não confiar naquele colega. Será que essa conduta está certa? Porque normalmente não entrariam com essa medicação, algo muito ruim, né? Para a gente construir, né, essa relação de confiança, eu acho que tem que ter respeito, né? Tem que enxergar todo mundo como um papel importante ali no atendimento do cuidado, né, do paciente. Não tem aquele negócio de, eu sou médico, eu mando, posição hierárquica, não é isso. A gente tem funções complementares no atendimento do paciente. É muito importante a comunicação, né? A gente fala aí nos cursos, no ACLS, por exemplo, em comunicação em alça fechada. Às vezes é muito medular o que a gente está fazendo, o que a gente quer, mas se eu não verbalizar, se eu não falar isso para minha equipe, eles não têm nem a obrigação e às vezes pela confusão do momento, nem a capacidade de conseguir entender o que você está pensando, né? Se você não verbaliza, ninguém sabe qual que é o próximo passo, né? Então, precisa comunicar, né? Precisa respeitar. Eu acho muito importante a gente tem o costume de fazer isso em alguns serviços, de atender uma parada. Vamos discutir como que foi esse atendimento? Não só nos atendimentos que foram ruins, né, que falhou alguma coisa, mas nos atendimentos bons. Nossa, eu gostei da sugestão que você deu. Não, eu achei que as suas compressões estavam excelentes, né? Eu acho que o feedback positivo é importante também. E para aqueles casos, não só de parada, mas que de repente o desfecho não foi o que a gente gostaria, vamos discutir, vamos pensar se a gente poderia ter feito alguma coisa diferente, porque
eles vão se repetir, né? Pode demorar para repetir, mas eles vão se repetir. Então, para a próxima vez que acontecer aquilo, eu estar preparado e não cometer as mesmas falhas novamente. O time, ele tem esse papel de ter definido cada um nas suas posições, né? Mas o resultado ele é do time, né, Sim. Alexandre? Quando o paciente sai com pós-parada ou pós-sepse, né? Independente do diagnóstico, isso é muito gratificante para nós como time, profissionais de saúde. Agora eu quero saber um pouquinho, porque se deixar eu vou ficar aqui o dia todo, mas eu quero saber sobre essa questão aí do executivo, né? O profissional médico que já atua em emergência, mas ele quer aí também abrir as possibilidades de atuação, quer deixar um pouquinho a escala de plantonista, fazer plantões só durante o dia, mas também quer aí começar a construir uma carreira na gestão, como executivo, como liderança. Como você disse no início, é desenvolvido, né, Alexandre? A gente pode buscar uma formação técnica, um MBA, mas quais os primeiros passos para esse profissional que deseja se posicionar aí para um cargo de liderança dentro da emergência? Bom, depois a gente vai falar em até um dos cursos que a gente vai trazer para vocês, que seria a questão do mindset, né? Então, o conhecimento, pessoal, ele é construído, né? Não é algo fixo, né? Não nasci com aquelas habilidades e não consigo ter outras. Eu, por exemplo, eu brinco, às vezes, nos encontros de turma, né? Ou em festa de formatura, alguma coisa que eu encontro, colegas de turma, eles falam, eu não acredito que você tá na emergência, você era super desastrado. Então, de derrubar, de se paramentar, né, de contaminar o campo. Então, a gente tem a habilidade, sim, de construir habilidade, de construir conhecimento e de se tornar um profissional melhor. Se a carreira assistencial ou tá me deixando muito cansado, não tá dando a remuneração que eu gostaria, ou até mesmo de questão de satisfação, né, pessoal, eu tô feliz com o meu trabalho ou não, eu passo a querer pensar num cargo de liderança, numa carreira um pouco mais executiva, é importante que a gente busque a formação, né, lógico, às vezes as coisas vão acontecer no meio do caminho igual aconteceram comigo, pode acontecer, mas as portas vão se abrir com mais facilidade e as melhores portas vão abrir se você estiver preparado, né? Então, o ideal é que você procure formação, né? A gente tem várias instituições aí, seja fazer um MBA, seja fazer uma pós-graduação, tem o CBEX, né, que a gente se conheceu lá, onde a gente faz reuniões aí com líderes da saúde. Então, o mais importante é você procurar, né, a formação. A gente aprende muito com os semelhantes, né, com os pares, a gente aprende muito com às vezes, alguém que está numa posição acima da gente, né? Quando me chamaram para trabalhar como gestor, a primeira vez que eu contei para vocês, a primeira resposta que eu tive foi não, eu não estou preparado, nunca fiz isso. E a diretora do hospital, ela gostaria que eu fosse, né? Ela tinha conversado com o dono da empresa e ela foi conversar pessoalmente comigo. Ela, mas por que você não quer? Eu falei assim, não, porque eu não vou saber ir para uma reunião, discutir indicador, né? Minha formação não foi para isso. Ela, não, Alexandre, o que você tiver dúvidas, pode contar comigo. Então, às vezes a gente vai encontrar a pessoa, que é o que você falou dos mentores, né? Na nossa vida profissional, a gente vai encontrar mentores que vão ajudar a gente, né? Lógico que a gente não deve ficar só esperando eles aparecerem, o mentor, né? Chegar, uma luz divina, né? Isso, mas a gente deve procurar a formação, né, complementar. O Alexandre falando, então, essa busca de mentores, de cursos de curta duração, né? Porque às vezes naquele momento, ela não chegou no momento certo e ali você precisa se desenvolver também, que é o CBEX Futuro, não o CBEX, Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, nós nos conhecemos lá. E uma questão importante, o network, né, Alexandre? A comunicação e propósito. Se você encontra pessoas que possuem o mesmo propósito que você
Então, se junte a ela, né? A cooperação entre profissionais só vai fazer com que a saúde melhore, seja em qualquer atuação, né? Às vezes você está diante de um problema, uma situação difícil de resolver, e assim, gente, você não é o alecrim dourado. Aquele problema já existiu em algum lugar, em algum Alguém já momento. passou por ele. Então, às vezes, você vai num evento, você vai num outro hospital, né? Você conversando com algum colega que trabalha no mesmo setor com você, olha, no meu hospital a gente tem essa dificuldade, né? A gente não consegue atingir o tempo eletro em 10 minutos, a gente não consegue atingir tal indicador, a minha assertividade no protocolo de O que sepse. vocês estão fazendo lá, né? Como que é no seu, entendeu? E às vezes, gente, eles dão algumas dicas, algumas que a hora que você escuta, você fala, meu, tão simples, né? E daí você coloca em prática e dá certo, você fala, por que eu não fiz antes? Porque eu não tive essa ideia antes, né? Então, esse networking, você compartilhar, né? E assim, tem muita gente boa querendo ajudar, né? Não é porque eu tô no hospital X que eu não vou querer ajudar a pessoa do hospital Y, né? Então, é importante esse network, sim, para todo mundo crescer junto. Né? Perfeito. Alexandre, vou terminar aqui, porque o doutor Alexandre vai gravar aulas para Trainlab, para os alunos aí, voltados para emergência. Só um spoiler, não conta tudo. O que está por vir aí nesses cursos de curta duração para profissionais que querem se desenvolver, certo? Olha, pessoal, se a Trainlab deixar, a ideia é a gente fazer uma diversidade aí Com de certeza. cursos. Mas nesse primeiro momento, o que a gente vem trazendo aí para vocês seria o primeiro atendimento ao paciente grave, né? E trazer as situações aí mais críticas e mais importantes, né? Parada cardiorrespiratória, dor torácica, rebaixamento de nível de consciência, dispneia, entender o que é a sala de emergência, o que a gente tem nela, a gente comentou, né, de conhecer os equipamentos, o que está disponível, o que deve ter, né, o que não pode faltar, e também é uma questão inicial aí do que é a carreira da emergência, né, eu quero trabalhar com emergência, né, o que eu preciso ter como habilidade, o que eu vou precisar desenvolver, ou então, assim, eu já trabalho, mas eu quero ser um profissional melhor dentro do setor, né? Ou então eu trabalho ali como um bico, mas eu quero tornar aquilo realmente abraçar a emergência como especialidade, né? Então a gente vai falar para vocês como que deve ser o raciocínio do médico emergencista, como que eu posso mudar essa minha mentalidade. O tal do mindset, né? Então, não podem ir para o plantão sem assistir o curso do Dr. Alexandre Melini. E quem quer te procurar, onde você atende, está atuando, vamos deixar suas redes sociais, mas o paciente pode te procurar também, você paciente que está assistindo aqui, o Dr. Alexandre. Atualmente, na parte da coordenação, eu estou em 2 grandes hospitais de São Paulo, né, no Hospital São Cristóvão, onde eu faço a coordenação aí da clínica médica, da medicina de emergência. No HCOR, eu atuo como referência na medicina de emergência. Quando a gente entrou lá, só tinha eu e mais um colega como emergencista. Hoje nós somos em 7, né? Então, a gente vem crescendo aí como especialidade. Nesse hospital também vejo pacientes hospitalizados, né, pela clínica médica, pelos cuidados paliativos, que é uma formação à parte que eu tenho também. E lá eu também faço consultório, né? Embora, assim, a minha prática de consultório por emergência ser minha paixão é um pouco menor, né? Então, principalmente para poder fazer o segmento dos pacientes, né? Mas, em questão das redes sociais, o meu Instagram, eles vão divulgar para vocês depois. É um perfil meio bagunçado, onde tem minha vida pessoal, onde tem minha vida profissional. Esse que é o mais interessante. Porque eu brinco, né, que o médico também tem vida, né? Então, você precisa também conhecer aquela pessoa como um ser humano. Então, não tem um perfil separado, tá tudo ali, vocês vão ver minha vida, vocês vão ver casos interessantes, vocês vão ver cursos que a gente está planejando, então é só seguir lá. Muito obrigada. Vamos continuar aqui as nossas gravações. Quem gostou do conteúdo, né, doutor Alexandre, curta, compartilha, siga nas redes sociais, que vão vir muito, muito mais conteúdos. Gente, tomada de decisão, raciocínio clínico, é com o doutor Alexandre. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.